Olá, pessoal, tudo bom? Hoje, dando continuidade ao Código de Defesa do Consumidor, né? Estamos finalizando já o nosso conteúdo, concluindo um semestre. Estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre as relações contratuais na relação de consumo. Hoje nós vamos pincelar um pouquinho de cada coisa que eu trouxe para vocês, tá certo? Primeiro, nós vamos ver sobre a publicidade. Nós já falamos sobre isso, né? Vamos só relembrar alguns fatos importantes, certo? Principalmente quando a gente fala desse vínculo contratual em que nós temos em relação à publicidade. Que a publicidade é algo extremamente importante nas relações de consumo, porque, querendo ou não, é um contrato, quer seja verbal, quer seja escrito. Porque automaticamente, quando a empresa ela divulga uma oferta, ali já está lançado um contrato com o consumidor. Por que está lançado esse contrato? Porque naturalmente, se o consumidor ele vai até a loja, né? Porque aquela oferta ela chama o consumidor. Então, se ela chama o consumidor, subtende-se que aquela oferta está na loja e quando o consumidor chegar lá, aquela oferta ela tem que existir. Ela não pode ser uma oferta enganosa, né? Uma oferta que necessariamente sirva só para encantar os olhos do consumidor e quando chegar na loja isso nada aconteça. Então vamos ficar esperto para nós entendermos realmente em que tipo de vínculo nós temos em relação a depender das empresas, tá bom? Olha lá, o Código de Defesa do Consumidor assevera que, independentemente da forma ou meio de comunicação utilizado, as informações das ofertas e anúncios publicitários de produtos e serviços devem ser claras, corretas e precisas. Isso, não pode haver omissão na explicação da oferta, não pode haver obscuridade em relação à oferta que a loja está promovendo, tá? Por quê? Porque isso gera dúvida. E não pode ter dúvida em relação a uma oferta que foi anunciada pela empresa. O fornecedor deve ficar atento ao dar publicidade às suas ofertas, o que não vem ocorrendo em razão dos inúmeros casos julgados pelo Poder Judiciário. O que é que acontece? Muitas vezes, né, os fornecedores, eles oferecem determinados serviços e quando você chega na loja, é o que eu disse para você no início da aula, o que é que acontece? Essa oferta, ela é inexistente. Então, o consumidor, ele precisa ouvir do gerente, né, no primeiro momento, onde está a oferta, né? Por exemplo, esse período de Black Friday, né? Você vai à loja, vê as ofertas na televisão, na internet, no Instagram e tal, e quando você chega na loja não tem nada disso. Então, isso é uma oferta enganosa, isso é uma publicidade enganosa. Isso é condenado pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, o fornecedor, ele precisa sim estar, né, apto ao ponto de oferecer, de publicizar aquela oferta e, no entanto, ter um produto na loja para que o consumidor ele possa, sim, se prevalecer, ele possa ter o direito de comprar aquele objeto. E muitos casos que a gente vê em relação à própria justiça é que o fornecedor ele oferece aquele produto e quando o consumidor ele chega na loja, eles dizem, ah, acabou, era só poucas unidades, não tinha, na verdade não tinha nada, né? Foi só uma enganação. Então, por isso que o Poder Judiciário, em determinadas situações, obriga com que o fornecedor ele realmente faça cumprir aquela oferta que ele publicou em meios de comunicação. O princípio da vinculação contratual da publicidade obriga o fornecedor ao cumprimento da oferta divulgada, integrando assim o contrato a que vier a ser celebrado. Por conseguinte, o fornecedor que fizer veicular a oferta ou dela se utilizar está obrigado a satisfazer as legítimas expectativas despertadas no consumidor, não podendo haver discrepâncias na quantidade, qualidade, preço, prazo para entrega e demais características do produto e condições do serviço anunciado, sob pena de se caracterizar propaganda enganosa, ou seja, ofereceu, tem que cumprir. Então, gente, fique esperto. Uma vez que você viu uma oferta, né, em rádio, TV,
você tem que estar com o anúncio em mão para que você possa realmente provar que aquele anúncio existiu, né? E fazer com que aquele fornecedor ele cumpra o que foi ofertado, certo? E aí independe de quantas unidades tinha. O importante é que você seja beneficiado, porque uma vez que foi publicado em rede nacional, foi publicado, né, gerou, como o próprio texto diz, uma expectativa ao consumidor para que ele pudesse ter aquele produto. E aí ele diz, não pode haver discrepâncias, ou seja, eu não posso oferecer uma coisa na televisão, né, no meio de comunicação, e quando o consumidor chegar, dizer, olha, eu só tenho esse aqui, entende? Então, tem que ser tal e qual foi oferecido. Claro, com clareza, né? E com uma oferta precisa daquilo que foi ofertado, certo? O artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor estabelece, vamos ver o que é que diz o artigo 30? Ó, deixa eu abrir aqui meu código. Da oferta. Artigo 30, ele fala justamente da oferta. Toda informação ou publicidade suficientemente precisa, vinculada por qualquer forma ou meio de comunicação, com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer vincular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado. Pronto. Então, automaticamente, é o que o próprio texto já disse aqui. Vincula a propaganda ao objeto que está sendo ofertado, né? Ó, por qualquer meio de comunicação. Então, independe, se é jornal, rádio, internet, TV, do jeito que for, né? O cara do rádio, do carrinho, vai passando, gritando a oferta na rua, certo? Obriga o fornecedor que a fizer, veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado. Então, há um contrato verbal, né, previamente escrito, previamente verbalizado, porque uma vez que ele ofertou, tá? E quando você automaticamente compra aquele produto, efetivamente aquele contrato foi celebrado entre as partes. Nos termos do artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor, em caso de recusa do fornecedor em vender o produto ou serviço da maneira anunciada, o consumidor poderá optar entre exigir o cumprimento forçado da obrigação em juízo, aceitar outro produto, serviço equivalente, ou rescindir o contrato com direito à restituição do valor pago antecipadamente, atualizado monetariamente e as perdas e danos, inclusive danos morais, levando em consideração as peculiaridades de cada caso. Então, cada caso é um caso, né? Então, vamos supor, vamos ver o que é que diz o artigo 35. Se o fornecedor de produto ou serviço recusar o cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá alternativamente a sua escolha. Então, você, consumidor, é que escolhe o que deverá ser feito. Então, se a empresa, né, o fornecedor, ofereceu aquela oferta de produto, você ficou interessado, foi na loja e você verificou que ali havia uma enrolação, uma enganação, que aquela propaganda só foi para chamar o consumidor, tá? Mas que gerou uma expectativa em você, tanto que você foi à loja querendo comprar o produto. Então, automaticamente, você vai exigir da loja com que ela cumpra o que foi ofertado, entende? E aí é o que o próprio diz, ó, a oferta, né? O próprio artigo 35 diz, a oferta, certo? O fornecedor de produto ou serviços, né? Se o fornecedor de produto ou serviço recusar o cumprimento à oferta, a apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente, ou a sua escolha. 1. Exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, a apresentação ou publicidade. Ou seja, você vai exigir o que ele cumpra. E aí, quando a gente fala aqui em juízo, né, o cumprimento da obrigação em juízo. Por quê? Porque muitas vezes ele não vai querer. E aí fica a seu critério, né? Será que vale a pena você acionar a justiça para que você tenha direito àquele bem que foi ofertado pela empresa? Aquele bem que a empresa publicizou e você realmente quer, né? Faz questão de ter. Então, se realmente você vê que vale a pena, então é uma das formas que você tem direito de exigir em juízo
que a empresa cumpra a oferta estabelecida. 2, aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente. Então, se você foi lá, viu que o produto não tinha, então fica a seu critério, não a empresa que vai lhe oferecer, mas fica a seu critério aceitar um outro produto, né, que seja equivalente, certo? Terceiro, rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada e a perdas e danos. Então, você tem direito a rescindir o contrato se você fechou um contrato, né? Vamos supor, você ia fazer uma festa e você contratou um buffet, um serviço de buffet. E esse serviço, né, vamos supor que realmente deixou a desejar. Houve a festa, mas muita coisa do que foi ofertado não aconteceu. Então, você pode judicializar, e essa judicialização é uma quebra de contrato por parte do fornecedor de serviço, porque você tem como provar que realmente tudo que foi ofertado não aconteceu. E aí você pode sim, inclusive, né? Inclusive, ele diz aqui, ó, pode, ó, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, ou seja, se você pagou antecipadamente, você pode ter o seu dinheiro restituído, monetariamente atualizado, tá? E perdas e danos. Você ainda pode, inclusive, pedir indenização por perdas e danos, certo? A legislação consumerista assegura de maneira expressa a defesa do consumidor, pois, em tese, é o lado mais frágil e vulnerável na relação de consumo, o que designa uma proteção especial, não se tratando de beneficiar uma parte em detrimento da outra, mas fornecer os meios jurídicos necessários de se garantir o efetivo equilíbrio, evitando assim uma vantagem desproporcional a qualquer um dos envolvidos. Então, gente, nós já estudamos isso aqui, né, durante o semestre, que o consumidor, ele é considerado pela relação de consumo, né, do Código de Defesa do Consumidor, a parte mais vulnerável em relação ao fornecedor de serviço ou ao próprio fornecedor ou quem oferta determinado serviço, ou fornecedor ou quem oferta um serviço, entende? Mas há de convir também que tanto o consumidor quanto o fornecedor, ambos precisam agir de boa fé. Nós já falamos do princípio da boa fé. Então, os dois precisam estar, né, digamos assim, agindo de maneira objetiva, de maneira clara, né, dentro dos parâmetros legais, para que realmente, a adentrar, né, em juízo, você possa realmente estar pleiteando algo que você tenha direito, que você saiba que você foi ludibriado por um ou por outro, entende? E aí nós já vimos também que na relação de culpa, né, nós já falamos sobre a culpa, né, sobre a responsabilidade civil, depois vocês veem os outros slides para dar uma relembradinha sobre isso. Vamos seguindo. Sobre a publicidade clandestina. A publicidade é um processo de cooptação, com intenção argumentativa. É prática admitida pelo direito, desde que não se configure a publicidade enganosa ou abusiva. Os recursos tendentes ao convencimento do destinatário da mensagem, no entanto, devem se limitar ao seu conteúdo e não ao modo de entregá-los. Então, é importante ter muito cuidado com a forma que a propaganda é vinculada, tá? Por quê? Porque a propaganda ela é vinculada no intuito de captar, né, o cliente para comprar aquele produto. Mas aí, nessa captação, a gente precisa ver, nessa publicização, se realmente houve, né, a má-fé por parte do fornecedor ou não, tá certo? Ó, como a mensagem é persuasiva, deve ser identificada como tal, desde logo, nos termos do artigo 36. Vamos ver o que é que diz o 36? O 36 agora já fala sobre a publicidade. A publicidade deve ser vinculada de tal forma que o consumidor fácil e imediatamente identifique como tal. O fornecedor, na publicidade de seus produtos ou serviços, manterá em seu poder para a informação dos legítimos interessados os dados fáticos, técnicos e científicos que dão sustentação à mensagem. Então, gente, é interessante compreender que, muitas vezes, todas aquelas dúvidas que você tem em relação ao produto,
é direito seu, inclusive, perguntar, para que você possa ter ciência, né, daquilo que você está querendo, daquele objeto que você quer levar para sua casa, tá? Trata-se de norma que deriva da boa-fé objetiva e determina deveres de lealdade e transparência entre as partes, originando-se para o fornecedor o dever de caracterizar a publicidade. Há necessidade de se distinguir em determinado veículo de comunicação a publicidade do restante de sua programação editorial, o que possibilita ao destinatário que se previna e resista aos argumentos. A lei brasileira admite o assédio honesto e declarado ao consumidor, rechaçando a clandestinidade. O anunciante pode utilizar métodos de persuasão, mas não pode esconder o seu emprego. Ou seja, vamos supor, lembra aquela propaganda que... Ai, gente, desculpa. Lembra aquela propaganda que fala sobre a cerveja? Não sei se era Itaipava. A propaganda de cerveja, né? Ali é um assédio. Por quê? Porque está utilizando, de certa forma, uma mulher bonita para chamar a atenção sobre a bebida. Entende? Então, é como ele diz aqui, ó, é um assédio honesto. Ou seja, são formas que a lei brasileira permite com que determinadas formas, né, que o fornecedor ele queira efetivar sua, digamos assim, você tem uma empresa e a melhor forma que você achou de divulgar o seu produto foi daquele jeito, né? Então, aquela propaganda dizia, vai verão, vem verão. Então, automaticamente, ele fazia um vínculo com a mulher bonita, com o sol, com a pele, com o corpo, tá? De toda forma, isso é um assédio, porque você liga uma coisa à outra, né? Assim, então, a lei, ela permite, entende? Mas o que é que ele diz aqui, ó? Proibindo o quê? A clandestinidade, certo? A clandestinidade significa usar de maneiras, digamos, uma mensagem persuasiva, né, de má fé, para que possa encantar o consumidor. E a gente sabe, turma, que a publicidade é algo muito sério no país, né? A propaganda é algo que realmente cativa o consumidor. A propaganda é algo que chama e que deve chamar a atenção. Então, as pessoas que trabalham no marketing de propaganda, eles são pessoas que têm que ter uma dinâmica constante de pensar lá na frente o que é que o consumidor vai gostar, como o consumidor vai ser atraído para determinados produtos que eles queiram vender. Não é assim? O que é a publicidade dissimulada? A publicidade dissimulada é aquela que é travestida de reportagem. Aparece em meios impressos e eletrônicos e é chamada de publicidade redacional. Aparenta ser uma notícia isenta, revestida de objetividade, como se tivesse apenas o desiderato de transmitir uma informação. Ou seja, dissimula, né? Finge ser algo que é sério, mas na verdade é, digamos assim, uma reportagem que quer, de certa forma, desmerecer alguém, ou falar de alguém, ou criticar alguém, né? No intuito de se fazer passar por uma reportagem séria e idônea. Já a clandestina se tornou conhecida como merchandising e é comum em novelas e no cinema. Caracteriza-se pela integração ao roteiro de uma situação de uso ou consumo normal de um produto com a exposição de sua marca, ou fatores de identificação em cenas mais ou menos sutis, com o diálogo entre artistas ou exibição por breves instantes do próprio produto. As alternativas para solucionar a questão da identificação desta publicidade não são satisfatórias, já que mesmo havendo alertas na abertura ou encerramento do programa, nem todas as pessoas o acompanham do início ao fim. Então, a publicidade clandestina é como se, de repente, né, e aí ele trouxe para a gente no cinema e na novela, né, por exemplo, as mulheres, há períodos de roupas em que é muito divulgado nas novelas, e o mercado, de um modo geral, já traz aquelas roupas, brincos, né, tiaras na cabeça, certos tipos de roupas. Então, induz o consumidor, ou seja, ela é clandestina porque ela não está
de certa forma, transparente, falando sobre aquele produto, mas ela está usando um meio para que ela possa atrair a atenção do consumidor, né, que está assistindo aquele filme ou aquela novela ou aquele cinema, certo? A publicidade subliminar é aquela que atua no inconsciente e influencia no comportamento do consumidor. É considerada uma forma de manipulação, tendo em vista que as pessoas são estimuladas abaixo de seu nível de consciência. Então, a publicidade subliminar é aquela publicidade que induz intuitivamente o consumidor a utilizar aquele produto, né? É uma mensagem que está por trás, né? Toda não é clara e evidente, né? Ela induz o consumidor também, tá? E aí ele diz, estimula abaixo aquele consumidor que tem um nível de consciência baixo, tá? A identificação pelo consumidor de que está exposto a uma mensagem de caráter publicitário deve ocorrer sem esforço. Trata-se de assunto recepcionado pelas mais diversas legislações do mundo e busca evitar que o consumidor seja exposto aos efeitos persuasivos da publicidade sem que deles possa se defender. É regra que decorre do dever de transparência e lealdade nas relações de consumo. O ocultamento do caráter publicitário pode induzir o consumidor em erro quanto à natureza da mensagem. Então, gente, a mensagem subliminar é aquela mensagem que automaticamente ela induz. Por exemplo, ó, as cores. As cores dentro da propaganda, né, dentro da publicidade, elas são mensagens subliminares. Por quê? Porque ela, de certa forma, faz você lembrar, né? Por exemplo, o vermelho e o amarelo, ele é muito forte em relação à publicidade, né? À propaganda. Por exemplo, o McDonald's, ele tem uma cor muito forte de vermelho e amarelo, né? A Coca-Cola tem um vermelho. Então, são algumas empresas, se você começar a prestar mais atenção, você vai ver que algumas cores, elas são mais fortes. Por quê? Porque, de certa forma, ela faz com que a sua consciência lembre muito mais rápido daquele produto, certo? Através das cores. E acaba sendo a mensagem subliminar. E aí, gente, é interessante quando ele diz assim, é considerada uma forma de manipulação. É uma forma de manipulação. A publicidade, ela manipula. Por quê? Porque o que a publicidade quer, na verdade, qual é a intenção de uma publicidade? É provocar o seu interesse em fazer, em que você faça a aderência ao produto, que você vá em busca de comprar aquele produto, né? Por exemplo, quando a gente vê os homens que gostam muito de carro, né, na maioria das vezes, você vê aqueles carros bonitos, naquelas imagens bacanas, né? Você fica se imaginando dentro daquele carro, viajando com a família e tal. Então, assim, ele já provoca, ele induz o seu desejo, ele estimula o seu desejo de querer aquele produto. Não é assim? A publicidade não identificada é aquela que tem caráter oculto, dissimulado, fingindo não ser o que na realidade é. No âmbito das relações de consumo, toda a publicidade clandestina é, em certa medida, também enganosa, não por ser inverídica ou fazer incidir em erro, mas por se contrapor ao princípio da identificação da mensagem publicitária. Ou seja, em casos de flagrante violação do princípio da identificação da publicidade, o controle pode ser feito, no caso concreto, por meio de imposição ao fornecedor que identifique a publicidade e ou pela condenação à realização de contrapropaganda ou outra medida que se mostre adequada ao caso, tendo em vista a ausência de outras sanções específicas no CDC. Então, assim, as mensagens ocultas, né, como o próprio texto diz para a gente, tá? Ou dissimulada, são mensagens que, de certa forma, elas não são claras. E um dos princípios do próprio Código de Defesa do Consumidor é a boa-fé objetiva, é a clara evidência, ou seja, o que a propaganda mostra para você é aquilo que você vai ver quando você chegar na loja, você vai encontrar. É aquele produto que você vai encontrar, entende? Então, é proibido pelo Código de Defesa do Consumidor
essas publicidades ocultas e dissimuladas, bem como as mensagens subliminares, tá? Elas são proibidas sim. Agora nós vamos falar sobre o banco de dados no Código de Defesa do Consumidor. Apesar da legislação não fazer distinção entre banco de dados e cadastro, existe alguma diferença entre os dois. Verifica-se que ambos são espécies do gênero chamado arquivo de consumo. Os arquivos de consumo são lícitos e o Código de Defesa do Consumidor assim o disciplina no artigo 43. Vamos ver o que diz o 43? Olha lá. O consumidor, sem prejuízo do disposto no artigo 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes. Os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem de fácil compreensão, não podendo conter caráter informações negativas referentes a período superior a 5 anos, tá? Então, olha lá, é importante a gente saber que esse banco de dados, tá? É seu, é algo que pertence a você, que as lojas, elas têm esse cadastro, tá certo? E automaticamente esse cadastro tem que ser algo lícito. Não pode necessariamente, aí ele fala aqui dos 5 anos, a gente fala já sobre ele. Por definição, tanto o banco de dados como o cadastro são um conjunto de informações acerca de um consumidor. Nome, endereço, data de nascimento, aquelas informações básicas nossas, né? No banco de dados, essas informações são coletadas no mercado, sendo utilizadas normalmente por empresas que prestam prestação de serviços de proteção ao crédito. Essas empresas são consideradas pelo CDC, né, pela Lei 8.078, entidades de caráter público. Então, gente, essas informações sobre os consumidores, o Código de Defesa do Consumidor diz que essas informações são de caráter público para as lojas, mas as lojas, elas não podem repassar para outras lojas, entendeu? Você não pode, por exemplo, ter um arquivo com o nome de vários clientes seus e sair repassando para outras pessoas, entende? É de caráter público, mas é de caráter público uma vez que os órgãos de proteção, os órgãos públicos, eles queiram ter acesso, eles poderão, tá certo? No que tange ao cadastro, este é composto pelas informações fornecidas pelo próprio consumidor no momento da abertura de um crediário, ou seja, informações que serão utilizadas internamente pelas empresas para a concessão ou não do crédito. Em muitos casos, inclusive, faz parte desse cadastro o resultado da consulta realizada junto ao Serviço de Proteção ao Crédito, SPC e Serasa. Então, normalmente, e tanto que agora tem o lance dos scores, né? E os scores é justamente, você faz um cadastro, tá, gente? Em Serasa. Quem nunca fez, faça. Antigamente, isso é algo que pertence a você, mas para você ter acesso, era assim, você quase não conseguia. Por quê? Porque normalmente, você não sabia quais as lojas você deixou de pagar, né? Quais as lojas lhe colocaram na SPC e no Serasa. Então, quando o CDC veio, né? Quando com a defesa do consumidor realmente começou a valer, porque até então, quando ele foi sancionado, não tinha tanta força, entende? Mas, automaticamente, com o passar do tempo, né, os consumidores começaram a ter mais consciência dos seus direitos. Então, significa dizer que hoje você pode fazer um cadastro no Serasa pela internet e você tem acesso às lojas que lhe colocaram no SPC e no Serasa. Só que também já existem decisões do STF e do STJ em que uma vez que o seu nome vai ser colocado no banco de dados de proteção ao crédito, você precisa ser informado. Por isso que você recebe aquela cartinha. Então, nenhuma empresa ela pode colocar o seu nome no SPC ou no Serasa sem que antes tenha um registro de que você foi avisado, certo?
E você, através desse cadastro que faz no Serasa, em casa mesmo, você agora já tem acesso para ver quantas lojas você está devendo, né? Se existe promoções para que você possa pagar o seu débito. E esses scores é como a gente estudava na escola, né? Quanto maior os scores, significa que você é um bom pagador, que você é um consumidor prestativo, que honra com as suas prestações e que você, de certa forma, é um consumidor em que o mercado deseja ter você como consumidor, entende? O proporcional, né? O inverso é proporcional também. Então, quanto menor os scores, menor é a possibilidade de você adquirir um crédito no mercado, tá certo? Quando o assunto for a inclusão de informações sobre um consumidor no banco de dados de algum dos serviços de proteção ao crédito, é importante observar algumas regras. A primeira delas é o dever da empresa que presta tais serviços de informar ao consumidor por escrito sobre sua inclusão no banco de dados, dando-lhe a oportunidade para se manifestar sobre essas informações. Então, você está devendo uma loja, né? A loja diz para você, manda uma cartinha e dá um prazo para que você possa, de certa forma, quitar o seu débito. Então, uma vez que você quitou o débito, ok. Você não quitou o débito, não se manifestou, não entrou em contato, então automaticamente o seu nome vai ser negativado, certo? Nesse sentido, se o consumidor encontrar algum erro, o mesmo deverá ser corrigido no prazo de 5 dias úteis pelo Serviço de Proteção ao Crédito. Então, se tiver algum dado inverídico, tá? Você tem que avisar a loja para que seja ajustado. Outra obrigação do Serviço de Proteção ao Crédito é a de retirar o nome do consumidor após a quitação ou a prescrição dos débitos inscritos no seu banco de dados. Também não poderão constar informações negativas acerca dos consumidores referente a um período superior a 5 anos. Foi o que nós acabamos de ver. Ó, o prazo máximo de cadastro em órgão de restrição ao crédito, como o SPC e Serasa, é de 5 anos, a contar da data em que a dívida venceu, ou seja, data em que deveria ter sido paga e não da data em que foi feito o cadastro. Quando a dívida completa 5 anos a contar da data do vencimento, não poderá mais ser cobrada na Justiça ou constar em órgão de restrição ao crédito, como SPC e Serasa, mas pode ser cobrada por via carta ou telefone. Porém, se a dívida foi protestada ou incluída novamente em órgãos de proteção ao crédito, após 5 anos, o consumidor deve procurar um advogado ou a defensoria e entrar com processo na justiça, exigindo a imediata exclusão dos cadastros e pedindo a indenização por danos morais resultantes do cadastro indevido. Então, vamos lá. Você fez, olha, observa as situações. Você fez uma compra, tá? Vamos supor, você comprou uma TV de 50 polegadas. Você começou a pagar. Do meio para o fim, você não pagou mais. Sua situação ficou difícil, você não conseguiu pagar. E aí, os anos se passaram, tá? Aí o que ele diz, ó. 5 anos a contar da data em que a dívida venceu. Então, a última prestação venceu, tá? O que é que acontece? A partir daquela data, 5 anos para frente, tá certo? Viu? Quando a dívida completa 5 anos, então, até 5 anos para frente, essa dívida existe, ela pode ser cobrada. As pessoas, se você for fazer um crediário em alguma loja, vai constar lá no SPC e Serasa que você comprou na loja tal e que está devendo, está inadimplente, tá certo? Ok, é uma situação. Depois desses 5 anos, essa informação ela não deve mais existir no banco de cadastros, entende? Ela não deve mais existir. Mas, gente, aqui entre nós, vocês acham que não existe? Eu tenho minhas dúvidas, entende? Por quê? Porque hoje nós temos acesso ao Serasa. Mas será que esse acesso que nós, consumidores, temos é o mesmo banco de sistema que as empresas têm? Entende? Aí fica uma interrogação, entende? Por quê?
Porque a empresa, ela não vai dizer, olha, dona Elisângela, a senhora não foi aprovado o seu crédito porque há 5 anos atrás a senhora comprou uma TV na Lojas Bahia e deixou de pagar. Não, ela não pode dizer isso. Por quê? Porque vai gerar o quê? Uma indenização por parte da empresa a meu respeito. Porque essa informação, ela não existe mais. Entretanto, a dívida está lá. E aí é o que o texto traz para a gente. Ela pode ainda ser cobrada por carta ou por telefone. Então, gente, as pessoas às vezes têm a mania de achar que é assim, passou 5 anos, a dívida morreu, não existe mais. Prescreveu e não pode ser mais paga. Claro que não. A dívida, ela continua lá. O que não pode acontecer é você ter um crédito negativado por conta dessa dívida. Outra situação, você fez a compra, tá? Você comprou a TV e você começou a pagar. Você começou a pagar e de repente você parou de pagar. Aí a empresa ligou para você e fez uma oferta, né? Fez uma oferta para que você pudesse quitar a sua dívida. Ok, você aceitou, começou a pagar novamente para quitar e você parou. Tudo que você pagou, a partir do momento que você fez o acordo, você perde todo aquele valor. Entende, gente? Então é importante, tanto que quando você vai fazer um acordo, as pessoas dizem, olha, esse acordo não pode ser quebrado, porque se esse acordo for quebrado, volta para a estaca zero. Ou seja, é como se você não tivesse nunca feito um acordo. Então isso é outra situação. Entende isso? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Uma vez que você fez um acordo para pagar uma dívida, honre essa dívida, porque senão você vai acabar perdendo tudo aquilo que você pagou. E não tem choro e nem vela, tá certo? Infelizmente, ok? O acordo cria uma dívida, ou seja, se o consumidor não pagar o acordo, seu nome pode ser incluído novamente no SPC ou Serasa por mais 5 anos, a contar da data em que deixou de pagar o acordo. É isso que eu acabei de dizer. Você fez um acordo, é como se fosse uma nova dívida. Você tinha uma dívida, ela estava parada, você foi lá, fez um acordo, a partir do momento que você fez o acordo, gerou novamente aquela dívida, e aquela dívida é como se ela começasse do zero para frente. Entende? Aí sim ela pode novamente voltar para o banco de cadastro do SPC e Serasa. Conforme nos artigos 42 e 71, o CDC, é proibido fazer ameaças ao consumidor a fim de que pague o que deve, expor o nome do devedor publicamente em listas ou submetê-lo a qualquer constrangimento. O CDC procurou eliminar os abusos cometidos pelo cobrador contra o consumidor que está devendo. Assim, as práticas dos credores, fornecedores de produtos e serviços que visam constranger e não têm a função de cobrar são consideradas crimes, portanto, proibidas por lei. Tá certo? Vamos ver o que diz o artigo 42. Ó, em todos os documentos de cobrança de débito, não, 42, da cobrança indevida. Na cobrança de débito, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescidos de correção monetária, juros legais, salvo hipótese de engano justificável. Pronto. Então, automaticamente estão lhe cobrando, tá? Estão lhe cobrando e é uma cobrança indevida, então você tem direito ao dobro, uma correção monetária, tá certo? Em alguns casos você pode ainda pedir o que? Uma restituição. Vamos ver o que é que diz aqui o 71. Ó, utilizar na cobrança de dívidas de ameaça, coação, constrangimento físico ou moral, afirmações falsas, incorretas ou enganosas, ou de qualquer outro procedimento que exponha o consumidor injustificadamente a ridículo ou interfira com seu trabalho, descanso ou lazer, tá? Detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Aqui já entra o quê? As infrações penais, entende? Então, as pessoas podem cobrar?
Podem, mas elas não podem ridicularizar o consumidor para que ele possa pagar o débito. Primeiro, porque no nosso país, no Brasil, não existe prisão por dívida. Então, você não vai ser preso. A única dívida que prende é a pensão alimentícia, né? Mas, fora isso, outra não. Você vai negociar para você pagar. Mas você está devendo, mas não, por conta disso você não pode ser ridicularizado, ao ponto de fazerem chacota com você. Isto posto, não poderá ocorrer ameaça e constrangimento ao consumidor ou a cobrança sem embasamento real e legal. Caso contrário, essa cobrança será considerada abusiva. O consumidor, diante de tais práticas, poderá registrar um boletim de ocorrência por constrangimento ilegal ou ameaça, de acordo com o artigo 146 e 147 do Código Penal, e na esfera civil propor uma ação de perdas e danos morais contra o fornecedor da prática abusiva e criminal. Ok? Agora nós vamos falar sobre a proteção contratual ao consumidor. No âmbito dos contratos firmados nas relações de consumo, é notória a presença de abusividades quanto à forma pela qual esses contratos são elaborados, e para tal forma, o Código do Consumidor tem estabelecido maneiras de proteger os consumidores de tais abusos. O CDC ocorreu a grande mudança, ou seja, foi criado um novo contrato capaz de resguardar os direitos dos consumidores, protegendo em relação aos abusos e lesões anteriormente praticadas. Daí dizer-se que o contrato passou a ter função social, pois não mais cuidava de preservar exclusivamente os interesses dos fornecedores, passando também a considerar a pessoa do consumidor. Dessa forma, verificamos que a partir do momento que o CDC passou a possibilitar ao consumidor de ter mais vantagem nos contratos de consumo, este obteve uma maior proteção e a apreciação de seus direitos com maior facilidade. Observamos que a informação obrigatória sobre produtos e serviços oferecidos no mercado de consumo pode ser disponibilizada de duas formas. Uma acontece anterior à aquisição ou campanha, né? Acompanha o bem, e a outra é formalizada no instante da obtenção do bem, é o que eu disse. Esse vínculo contratual, quando há a divulgação do produto, e a outra, quando efetivamente você compra o produto. Outra maneira de proteção é o princípio da transparência, expresso no artigo 4º, que tem como objetivo a obrigação do fornecedor de prestar ao consumidor a oportunidade de conhecer o produto e serviço que são oferecidos, fazendo com que gere no contrato a obrigação de fornecer o conhecimento prévio do seu conteúdo. Então, é direito seu conhecer o produto antes de você comprar. Não você comprar para depois você conhecer, tá? O princípio da equivalência contratual é outra forma de proteção utilizada pelo CDC, o qual está inserido no artigo 4º, inciso 3º, tendo como função o equilíbrio entre as prestações e contraprestações em relação às partes, devido à forma como o consumidor é vulnerável e hipossuficiente. Vamos ver o que diz o inciso 4º? Da Política Nacional das Relações de Consumo. Artigo 4º, inciso 3º. A harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade do desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nas quais se funda a ordem econômica, sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidor e fornecedor. Então, ninguém está dizendo aqui que um vai enganar o outro. Pelo contrário, o que nós estamos dizendo aqui é que essa relação de consumo ela tem que ser baseada na boa-fé entre um e o outro. E que você, consumidor, tem todo o direito de ter as informações necessárias para que você possa comprar aquele produto. E você possa ter a segurança suficiente para você comprar o objeto em questão. Certo? Aí nós vamos falar agora sobre o prazo de reflexão e arrependimento. O Código de Defesa, em seu artigo 49, trouxe o prazo de reflexão ou arrependimento, onde o consumidor que compra fora do estabelecimento comercial tem o direito, no prazo de 7 dias, a se arrepender da compra. A lei não prevê necessidade de justificativa para o exercício do direito de arrependimento. Olha lá, vamos ver o artigo 49 da proteção contratual.
O consumidor pode desistir do contrato no prazo de 7 dias, a contar de sua assinatura ou do ato do recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produto ou serviço ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio. Se o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto nesse artigo, os valores eventualmente pagos a qualquer título durante o prazo de reflexão serão devolvidos de imediato, monetariamente atualizados. Então, gente, o que é que ele está dizendo? Que você, consumidor, não precisa de uma justificativa para se arrepender do que você comprou. Então, se você comprou um produto, né, fora do estabelecimento comercial, em loja física, tá? Por exemplo, pela internet, pelo telefone, então você tem direito a 7 dias, né, desde o recebimento do produto, para que você possa desfazer do negócio, tá? Tal direito repousa com o intuito para proteger a declaração de vontade do consumidor, bem jurídico aqui tutelado, possibilitando que ele reflita com calma nas agressivas situações de venda à distância que se estende àquela efetiva fora do estabelecimento, ou sem a presença física simultânea do consumidor e fornecedor, especialmente em domicílio, por telefone, reembolso postal, por meio eletrônico ou similar. Quando o consumidor compra, através do financiamento, o veículo na concessionária, e aqui eu trouxe um modelo, né, de compra de veículo, escolhida por ele, há a concretização de 2 contratos, um com a concessionária e outro com o banco, sendo este último responsável por gerir os encargos do financiamento pactuado. Ao se tornar inadimplente, o consumidor passa a descumprir o contrato realizado com a instituição financeira. Então, vocês sabem que, naturalmente, quando você financia qualquer coisa, aqui eu trouxe o exemplo de um carro, mas você financiou algo, tá? Então, no período que está financiado, automaticamente você não é dono daquele objeto. Você só passa a ser dono a partir do momento que você quita o débito. Não é assim? Tá? Nessa situação, devemos ter todo o cuidado necessário para averiguar o teor das cláusulas contratuais assinadas. O cancelamento do financiamento poderá até ser possível, mas gerará encargos pela rescisão do contrato e será diligenciado pelo banco, que não medirá esforço para reaver a quantidade necessária em seu proveito. Como dito, o contrato deve ser analisado especificamente, pois cada contrato estabelecerá um montante final a ser despendido frente a situações de cancelamento, sendo certo que a financeira irá cobrar todos os custos e encargos. O que é que eu quero dizer a isso? Às vezes você compra um carro, você financiou, então há 2 possibilidades. Uma, de você devolver ao banco, e aí o banco vai tentar fazer a venda, né, desse produto, né, assim, em leilão e tal, e quitar e devolver a você parte do que você pagou, ou também há a possibilidade de você vender para um terceiro, e que esse terceiro deve ser, o banco deve concordar, o terceiro deve ter uma ficha limpa, o banco deve, dentro das cláusulas contratuais que o banco estabelece, né, para que essa responsabilidade do financiamento saia da sua mão. E há outros casos que a gente também conhece de pessoas que, mesmo assim, fazem um contrato no cartório com a outra e o financiamento continua no seu nome, que eu acho muito arriscado, e passam por terceiro ficar pagando, entende? Então, de toda forma, quando for fazer qualquer tipo de negócio, é importante que você pense bem, analise bem e, acima de tudo, leia o contrato antes. Porque banco a gente sabe que é uma financeira muito forte e ela briga feio mesmo. Por quê? Porque ela jamais vai querer perder os seus encargos que foram colocados ali em contrato, tá certo? Então, o financiamento ele é importante, mas principalmente a sua paz é mais importante. Então, tenha muito cuidado quando for querer fazer um financiamento, quer seja de um imóvel, de um carro, do que for, tá bom? O consumidor deverá ficar atento quanto aos encargos contratuais legais, para de fato analisar qual a melhor decisão a ser tomada. O arrependimento do consumidor é possível sim, mas ele irá sofrer as consequências por tal atitude, na medida em que não há nenhum instituto no direito pátrio que acoberte o arrependimento puro e simples, por motivo interno e subjetivo, sem ônus para a parte arrependida. Se o consumidor se arrependeu da compra ou do financiamento, deve arcar com as derivações da transação realizada. Ou seja, às vezes você faz uma compra,
né? Mas você não tem o cuidado de ler o contrato. Então, nós, quanto operadores do direito, ler contrato é chato? É, mas é necessário. Então, você tem que parar, analisar as cláusulas contratuais, ver se não existe algumas cláusulas leoninas. Cláusula leonina é aquela em que, necessariamente, ele induz o consumidor a erro, entende? Nas entrelinhas está algo ali que você não observou com tanta atenção e que, necessariamente, você precisa pedir a um terceiro, de preferência a um advogado, né, para que possa ler e possa analisar se realmente aquelas cláusulas ali estão oferecendo a você o produto de boa fé e que não existe nenhuma má fé por parte do fornecedor de serviço, tá? Porque depois que você assinar o contrato, aí para desfazer esse contrato ele se torna muito mais difícil, tá ok? Então, turminha, nós ficamos por aqui. Um grande abraço e tchau, tchau.